O tema que eu quero tratar e falar com os irmãos é justamente sobre missões, uma obra planejada por Deus. Quando o pastor ou os irmãos na igreja falam de missões, eles não estão inventando o meio pelo qual a igreja ela se possa promocionar ou propagar. Por fim, geralmente entendemos que a igreja ela existe com 3 propósitos. Ela existe para se autogovernar, para se também proclamar e para se auto-administrar. Então, essa autoproclamação da igreja é justamente o entendimento do seu papel em missões. E o que eu quero trabalhar com os irmãos nessa noite é que essa obra de missões é uma obra que foi planejada por Deus. Se você acompanha a sua Bíblia, desde o livro de Gênesis ao livro de Apocalipse, você vai ver que há uma mesma história sendo contada e narrada, que é a revelação do plano eterno de Deus para salvar e redimir a pecadores caídos. E essa mensagem, ela deve ser anunciada e levada por todo mundo. Quando lemos o Novo Testamento, conhecemos os textos que nos ensinam e que são bem pregados na igreja sobre as últimas palavras do Senhor Jesus Cristo, os textos que são intitulados A Grande Comissão do Senhor. É interessante que, quando observamos e seguimos lendo a Bíblia após o registro dos evangelhos e chegamos no livro histórico de Atos, nós vemos um homem chamado por Deus, usado por Deus, com o objetivo de estender e levar essa obra missionária por todo o mundo. E certamente eu estou falando do apóstolo Paulo, um grande missionário do Novo Testamento, e nessa noite iremos observar como o apóstolo Paulo entendia e praticava a grande comissão, entendendo que missões é uma obra planejada por Deus. Eu quero que você guarde essa mensagem nessa noite. Missões é uma obra que foi planejada por Deus, e vamos observar isso através da vida do apóstolo Paulo. Abra sua Bíblia comigo para o livro de Atos, capítulo número 18. Nós vamos aprender sobre a plantação de uma das igrejas. O apóstolo Paulo fundou várias igrejas, mas tem uma em especial que ele passou mais tempo com ela, experimentando ali do cuidado e pastoreio, na verdade, dessa igreja, que é a igreja de Corinto. Por isso eu quero que você me acompanhe, o livro de Atos, capítulo número 18, versículo número 1 ao versículo número 11, vamos meditar e aprender nessa noite como missões é uma obra que foi ou é planejada por Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 1 ao versículo número 11, diz assim a palavra do Senhor. Depois disto, deixando Paulo Atenas, ele partiu para Corinto. Lá, encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma, Paulo aproximou-se deles. E, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto a judeus como a gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios.
Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo durante a noite uma visão, em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Então nós temos, diante desse texto da palavra do Senhor, o relato do início da igreja de Corinto através do apóstolo Paulo. E nessa noite estaremos observando e analisando como a obra de missões faz parte do plano de Deus. Através do relato do livro de Atos, por completo, podemos entender e conhecer o propósito pelo qual o apóstolo Paulo havia sido chamado por Deus. Atos capítulo 9, os irmãos não precisam fazer a leitura, eu mesmo irei ler essa passagem, falando sobre o chamado de Paulo e a importância de que ele seria instrumento de Deus para levar o evangelho aos gentios e ao fim do mundo daquela época. Certamente estamos lembrando do povo de Roma. Atos capítulo 9, versículo 15 e 16 nos diz: mas o Senhor disse: vai, falando a Ananias, porque este é para mim um ministro escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. E esse é o relato, então, da salvação do apóstolo Paulo e o propósito pelo qual ele havia sido chamado pelo Senhor. No livro de Atos, nós podemos aprender um pouco sobre o ministério do apóstolo Paulo e como ele foi instrumento de Deus para levar o evangelho cidade após cidade, com o objetivo de pregar o evangelho do Senhor. É interessante que Paulo, ele concluiu a sua missão chegando até a cidade de Roma, que era considerado o fim do mundo daquela época, ou seja, em Paulo e no apóstolo Paulo, a palavra de Deus naquela época chegou aos confins da terra. É interessante que quando observamos o relato do livro de Atos, no capítulo 18, versículo 1 ao versículo 11, podemos aprender e entender, através do apóstolo Paulo, como missões é uma obra planejada por Deus. Em primeiro lugar, quando afirmamos que missões é uma obra que foi planejada por Deus, Deus planejou que a obra missionária fosse realizada através do ID. É interessante que a verdade que podemos afirmar é que missões se faz indo onde as pessoas estão. É interessante que você observe comigo o capítulo número 18 e o versículo número 1, que diz: depois disto, deixando Paulo Atenas, ele partiu para Corinto. Uma tradução também que poderíamos fazer seria: depois do que aconteceu na cidade de Atenas, Paulo se prontificou a ir até a cidade de Corinto. Entendemos essa expressão do versículo 18, depois disto, como algo que está sendo mencionado nos versículos anteriores. Se os irmãos observam, dos versículos 32 ao 34, em Atos capítulo 17, nós encontramos ali que os atenienses, eles chegaram a um ponto de decisão, quando Paulo está pregando em Atenas justamente sobre o Deus desconhecido dos atenienses. E muitos ali, é interessante o texto destacar, muitos creem, outros decidem escutá-lo em uma outra oportunidade, e outros não creem no evangelho do Senhor Jesus Cristo. E o versículo 32, 33 e 34 nos diz o seguinte: quando ouviram falar sobre a ressurreição dos mortos, uns escarneceram, outros disseram: a esse respeito te ouviremos em outra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram.
Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Então vemos ali o apóstolo Paulo fazendo o seu trabalho de ir cidade em cidade, e agora, uma vez que ele sai de Atenas e que ele deixa Atenas, a cidade mais próxima para o apóstolo Paulo alcançar é justamente a cidade de Corinto, e o texto nos diz que Paulo faz missões indo até a cidade de Corinto. É importante orar por missões? Sim. É importante contribuir para a obra de missões? Sim. Mas não podemos esquecer que Deus planejou e onde as pessoas estão. Essa é minha responsabilidade, mas essa também é a sua responsabilidade. Se analisarmos e entendermos um pouco da cidade de Corinto, eu creio que você não ia querer ser missionário nessa nação. Como muitos dizem, vai para a China, Coreia do Norte, que anos após anos é o primeiro país que mais persegue aos cristãos. Quantos querem ir para lá, não é verdade? Eu conheci uma jovem que foi. Deus a chamou para a cidade de Corinto. É interessante que quando analisamos a cidade de Corinto, ela era a maior cidade que estava próxima à cidade de Atenas. Ela era a capital da Acaia e uma das duas cidades mais importantes que o apóstolo Paulo visitou nesse momento. Ela tinha uma população média de 200 mil habitantes. A cidade de Corinto, ela também era uma cidade privilegiada, porque ela contava com 2 portos marítimos, um que dava acesso pelo mar Iônico e outro que dava acesso também pelo mar justamente do âmbito mediterrâneo. Ou seja, a cidade de Corinto era uma cidade que representava o mundo também naquela época pela sua posição estratégica. É interessante conhecer um pouco da cidade, porque Paulo fala sobre a cidade de Corinto quando ele escreve Romanos, capítulo 1, versículo 18 ao 32, não é verdade? Porque a ira de Deus se revela. Então, Paulo está lembrando da cidade de Corinto. A cidade ela tinha uma localização privilegiada, o que fazia dela um grande centro comercial e atraía para a cidade de Corinto vários viajantes. Para receber a esses viajantes, a cidade de Corinto contava com justamente um templo de Afrodite, onde lá se encontravam 1000 prostitutas religiosas para receber os viajantes que iam fazer acordos comerciais na cidade de Corinto. É interessante que a reputação dessa cidade ficou tão famosa e tão conhecida que passou a ser exemplificado através de um verbo corintianizar, e esse verbo era usado para falar de práticas de fornicação. Chamar alguém de corintiano naquela época era o mesmo que chamá-lo de imoral. Ou seja, no caso das mulheres, era pior ainda. Chamaram a mulher de corintiana, era o mesmo que chamá-la de prostituta. Este cenário, ele parecia um cenário totalmente desfavorável para a pregação do evangelho, porém o mais importante a destacar é que Deus tinha um plano para os coríntios e levanta o seu mensageiro para levar a palavra dele. Isso é o que podemos observar quando Paulo vai à cidade de Corinto. É assim que tem funcionado. É assim que a obra de Deus avança. Assim funcionou com os profetas. Deus levantou, eles levaram mensagem ao povo. Alguns se arrependeram, outros não. E assim é que continuamos fazendo a obra de Deus. Corinto, ela não era diferente das nossas cidades atuais, e é nesse cenário que vemos os planos de Deus sendo realizados. Irmãos, é interessante que quando estamos lendo e aprendendo no Antigo Testamento sobre missões, aprendemos que Deus escolheu o seu povo com o objetivo de que ele testemunhasse as nações. Porém, quando lemos todo o Antigo Testamento, nós vemos que Israel ele falhou no seu propósito missionário pelo seu desejo de ser igual ao mundo. Muitas igrejas estão falhando no seu propósito missionário, porque estão perdendo a visão do reino de Deus. Cristãos também estão perdendo.
É por isso, missões é ir onde as pessoas estão. Missões significa alcançar as pessoas no seu lugar onde elas estão. É por isso que em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2 a 9, lemos o seguinte: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus, no Antigo Testamento, tratou com Israel. Israel falhou. No Novo Testamento, Deus está tratando com um novo povo. O nome desse povo é Igreja do Senhor. É sal, luz e deve testemunhar de Cristo como Salvador pessoal. Nós também, como cristãos, fomos chamados com esse propósito de levar o Evangelho de Cristo ao fim do mundo. Para isso, ou para que isso seja possível, temos que dedicar os nossos recursos que o Senhor tem nos dado. Temos que dedicar nosso tempo, nossos recursos físicos, nossos recursos financeiros e nossos recursos espirituais. Porque missões significa ir onde as pessoas estão. Guarde isso. Deus não planejou que a igreja fizesse missões sentada. Deus planejou que a igreja fizesse missões indo onde as pessoas estão. Primeira aplicação. Fazemos missões indo onde as pessoas estão. A diferença é o nosso campo de atuação. O meu campo de atuação é a Venezuela. O seu campo de atuação é o seu bairro, é a sua família, é o seu ambiente de trabalho, é o lugar onde Deus te colocou e as pessoas que Deus te deu para que você possa falar de Cristo para ela. Muitos querem ser missionários pela fé, mas não estão dispostos nem a pregar o Evangelho ao seu próprio vizinho. Irmãos, devemos sim seguir enviando missionários, mas também devemos cumprir o nosso papel e a nossa responsabilidade de seguir fazendo discípulos. Não quero eu imaginar e pensar que chegará o ano em que os missionários terão que voltar para as suas igrejas de origem, porque as mesmas não estão cumprindo o seu papel. Igreja Batista Cordeiro, 36 anos, não terceirizem a obra missionária. Essa é uma responsabilidade que é sua. Eu somente sou cooperador. Eu somente participo para que essa obra possa chegar mais além. Mas somos parceiros nessa obra. Vocês têm a responsabilidade de vocês e eu tenho a minha. E vamos entender mais adiante que o Senhor nos vai cobrar. Segunda verdade que podemos aprender. O Senhor tem nos colocado dentro de uma Corinto. Essa é outra verdade. Eu não sei qual é a sua Corinto. Talvez você pense que é o seu vizinho com aquelas músicas lá que você diz, Senhor, me tira daqui. Mas talvez Deus lhe quer ali. Talvez Deus quer você ali naquele vizinho mesmo, testificando para ele, dando exemplo para ele. E você talvez orando para que Deus mande ele para bem longe, ou faça algo com ele, mas não quer que ele seja convertido pelo Evangelho. Porque o Evangelho tem esse poder transformador. E você diz, pastor, ore pelo meu bairro, está cheio de ladrão agora. E o que você tem feito? Estão entendendo? Queremos um mundo melhor, podemos assim afirmar, mas não temos falado de Cristo. Qual a consequência disso? Missões é fazer Cristo conhecido. Deus tem te colocado dentro de uma Corinto, e ali você deve marcar a diferença. Seu trabalho, sua casa, seus vizinhos, talvez ali é a sua Corinto. A sua Corinto, talvez, terceira verdade, possa ser um local que você ainda nem conhece. Não se preocupe, você ainda chegará lá. Isso é o que também podemos aprender através do ministério do apóstolo Paulo, viu? Você diz, pastor, Deus não vai me chamar para nenhum lugar, eu já estou tranquilo, sentado aqui no banco da igreja, uma maravilha, eu venho para todos os cultos, quarta, sábado, domingo, até quinta-feira para a reunião dos homens, uma bênção. Cuidado que a sua Corinto pode estar lá na Venezuela, viu? Talvez Deus me trouxe aqui essa noite para lhe mostrar a sua Corinto, ou seja, Deus vai nos levar até a nossa Corinto para que possamos pregar o Evangelho. Talvez a sua Corinto seja uma outra cidade, e você vai aprender aqui que o Senhor pode lhe mover para outro lugar e dali fazer a sua Corinto.
Quarta e última verdade desse primeiro ponto é que a sua Corinto também, ela pode ser um ministério que Deus tem te dado, algo que o Senhor tem colocado em suas mãos. E geralmente essa Corinto é algo que ninguém quer fazer, mas Deus está dizendo para você fazer. E Deus tem te dado a visão para você. Deus não está chamando mais ninguém, Ele quer você. Ah, pastor, mas ninguém quer, o ministério é ruim, é uma briga, pastor, esse ministério de evangelismo da igreja não anda, a cada ano o irmão diz que quer, aí não assume, o pastor tem que estar indo na casa, é obrigado, inclusive, a assumir. Se Deus está colocando esse ministério em suas mãos, talvez esse ministério que Deus tem lhe dado é a sua Corinto. Deus vai dar uma Corinto a cada um dos irmãos. Pode ser também um ministério que o Senhor tem lhe dado. Porém, é interessante entender que o Senhor vai dar a visão a você. Estão entendendo? Não é loucura, viu? Você não vai chegar, pastor, Deus me chamou para a Venezuela, não me deu as condições, já vai. Vamos passo por passo. O primeiro passo é, Deus vai dar a visão a você. Estão entendendo, sim? Mais adiante. Segunda verdade que podemos aprender sobre como missões é uma obra que foi planejada por Deus. Segunda verdade, versículo 2 e versículo 3. Missões é um trabalho em equipe. Deus planejou que fizéssemos missões indo, mas Deus também planejou que não fizéssemos missões sós. Entendem essa diferença? Por isso que diferenciamos evangelismo e missões. Evangelismo é responsabilidade da igreja Cordeiro. Missões também, mas para isso ela se associa com outras igrejas para poder chegar ao fim do mundo. O que é interessante destacar do versículo 2 e do versículo 3 é que talvez não estava nos planos de Áquila e Priscila mudasse para Corinto. Paulo estava indo para Corinto, mas na mente dele, nos projetos dele, nada ainda estava preparado. Só que tem um problema. Enquanto ele estava indo, Deus já estava fazendo o quê? Preparando. Deus já orientou Áquila e Priscila, talvez Áquila e Priscila, eu não quero aqui conjecturar o texto, mas talvez eles ficaram até chateados, mas rapaz, a gente estava em Roma, tudo legal, tudo tranquilo, uma maravilha, que tremenda cidade, e começaram agora a perseguir os judeus, e nos mandaram justamente para Corinto, imagina. Você já passou por uma experiência dessa? De ser mudado de cidade por circunstâncias, pelo trabalho, por situações que você não entendia? Pois nessa noite eu quero lhe dizer que você tem um Deus que tem todas as coisas baixo o seu controle. Tudo está dentro do plano dele. Deus planejou desde menininho que eu estivesse na Venezuela hoje. Eu amo o espanhol. Eu tenho aversão ao inglês devido a uma professora de infância. Se o Senhor me mandasse para qualquer país de fala do inglês, você ia dizer, rapaz, não é esse chamado que Deus tem, não. Mas o espanhol, eu amo o espanhol. Então, estão entendendo? Então, Deus está no controle. Deus planeja o trabalho em equipe, versículo 2 e versículo 3. Lá, na cidade de Corinto, versículo 2 diz, ele encontrou certo judeu chamado Áquila, que era natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma, Paulo então se aproximou deles. Versículo 3. E posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas, ou seja, trabalhar com couro. E é interessante que Deus foi quem moveu a Áquila e Priscila. Deus foi que deu essa experiência ao apóstolo Paulo de ser entendido que Deus tinha tudo sob controle. É interessante que o apóstolo Paulo, ele marcou, ele transmitiu uma identidade missionária para aqueles que se aproximaram dele. O versículo 18, do mesmo capítulo 18, nos diz o seguinte, se você observa, o impacto que Paulo causou na vida de Áquila e Priscila foi muito grande. Por isso que às vezes Deus nos coloca para trabalhar em equipe. No reino de Deus, quando Deus nos dá um ministério, Ele levanta uma equipe. Guarde isso. Eu falei que a sua Corinto pode ser um ministério. Quando Deus levante, uma das maneiras de Deus lhe confirmar vai ser que Ele lhe vai dar uma equipe de trabalho. Pastor, eu tenho um sonho de fazer aqui um futebol com as crianças. Comece a orar por esse sonho. Deus vai dar a sua
equipe de trabalho. Talvez seja até outra criança que faça parte da sua equipe, é você e ele. Mas essa vai ser a sua equipe de trabalho. Não trabalhe só para o reino de Deus. Guarde essa lição. Deus não quer que você trabalhe. Ah, pastor, mas ninguém quer fazer, eu e eu aqui sozinho. Ore por alguém, Deus vai mandar. Versículo 18. Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Secreia, porque tomara voto. Deus no controle da obra missionária. É interessante que na carta aos Romanos, no último capítulo da carta, quando Paulo se dedica a agradecer aos seus colaboradores, em Romanos 16, versículo 3 a 5, adivinhem quem está lá sendo mencionado como seus principais colaboradores? Áquila e Priscila, uma vez mais, Romanos 16, 3 a 5 diz, saudai, e aqui é interessante, desde o versículo 18 e em outras menções, o texto inverte a posição. Já não está mais falando Áquila e Priscila, senão Priscila e Áquila. Muitos comentam que pode ser por conta da atividade de Priscila, que era maior que a de Áquila, porém o autor faz essa ênfase na troca de posição entre esses dois. Então vemos aqui, saudai a Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isso lhe agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai, meu querido Epeneto, primícias da Ásia para o Senhor Jesus Cristo. É interessante, então, também destacar, no versículo 3, como o Senhor providenciou um ofício para Paulo através da vida de Áquila e Priscila. Pastor, mas por que Paulo teve que trabalhar? No versículo 3, como vemos que Paulo trabalhava, era comum Paulo, sempre que entrar em uma cidade, pregar o evangelho primeiro aos judeus. Se observarmos, desde o livro de Romanos, primeiro aos judeus. Então, Paulo sempre começa pregando nas sinagogas. E no versículo 3, podemos entender que um dos costumes ou tradição dos judeus, os rabinos, é que eles não recebiam pagamentos pela pregação do evangelho. Por isso, se alguém queria pregar o evangelho e queria ser respeitado e aceitado na sinagoga, ele teria que ter uma profissão. E Deus providenciou, através de Áquila e Priscila, uma profissão para o apóstolo Paulo. Observação. É importante ter uma profissão para servir a Deus. Inclusive, nós temos países nos quais só poderemos entrar através das nossas profissões. Nós temos médicos que estão servindo ao Senhor e pregando o evangelho em outras nações. Você pode ser bênção e instrumento de Deus através da sua profissão. É interessante, então, destacar, nos versículo 2 e versículo 3, que Deus, através de missões, sempre levanta uma equipe. Algumas aplicações que podemos fazer, pessoais e para a obra missionária. Primeira aplicação, eu já lhes mencionei. Quando o Senhor lhe der um ministério, não se preocupe que ele vai conseguir pessoas, meios e circunstâncias para que esse ministério seja realizado. A pergunta que você tem que responder é: foi Deus mesmo que chamou? Foi Deus mesmo que te deu esse ministério? Se foi, fique tranquilo que ele vai providenciar. Estão entendendo? Pastor, eu queria começar um projeto aqui no bairro de dar comida para as crianças de rua. Posso? Ore, minha irmã. Ore, meu irmão. Deus vai conseguir comida até da Venezuela que não tem comida. Mas se for de Deus, pode começar. Estão entendendo, sim? Segunda verdade que podemos aprender através de que missões é feita em equipe. Segunda verdade, missões exige parceria entre igrejas e igrejas para enviar missionários. Eu sou missionário de uma igreja da cidade de Juazeiro do Norte, parceiro com outras igrejas que nos ajudam no nosso sustento mensal e assim podemos servir hoje na Venezuela. Para minha igreja somente me sustentar na Venezuela seria algo difícil, não impossível, mas algo bem difícil. Para que ela possa cumprir essa meta,
ela lembra das palavras do Senhor Jesus sobre a importância de que alcancemos o mundo juntos. Então, a obra missionária é uma obra feita em equipe. Conselhos para a igreja: busquem bons projetos para apoiar e participar. Convidem missionários para vir até a igreja. Escutem o projeto do missionário e vejam bons projetos para se associar. Por quê? Porque esse missionário estará representando esta igreja na nação que ela estiver. Estão entendendo? Então, Deus dá o privilégio à igreja de apoiar o missionário no Chile. A igreja pode dizer que está fazendo missões no Chile, sim ou não? Sim, por quê? Porque a igreja está participando através do projeto missionário. Então, missões é feita em equipe. Busque projetos. Ore pelos missionários. Contribua para a obra missionária. Hospede missionários quando eles estiverem aqui pelo Brasil. Escreva mensagens de WhatsApp, nem carta mais a gente precisa. Antes dizíamos, irmãos, escrevam cartas, agora não, é tão rápido. WhatsApp, você manda mensagem ali em segundos. Essa mensagem está chegando para o missionário. Escreva, diga, bom trabalho, vai na frente, Deus te abençoe, vai dar certo, sei lá, escreve alguma coisa. Mostre que você se importa com ele, porque é um trabalho em equipe. Nunca lancem um missionário só no campo. Seja igreja, equipe missionária. Deus trabalha em equipe. A terceira verdade dessa temática de trabalho em equipe é: igrejas parceiras podem se associar com agências missionárias. Ou seja, elas foram criadas com esse propósito de criar vínculo entre as igrejas. Busquem projetos e missões para que possam auxiliar. Quarta verdade: promova viagens missionárias na igreja. Eu tenho certeza que a visão missionária da igreja vai ser diferente. Lembra que eu disse, olha, os irmãos do Nordeste, 30 irmãos foram na Venezuela, construíram 4 salas de aula. Eles têm um grupo no Nordeste, na cidade da Bahia, na região de Sobradinho. Eles têm um grupo chamado Ministério Cristão Global. O objetivo é fazer missões práticas na vida diária da igreja. Então, ele desafia os irmãos a doarem do seu tempo para ir servir ao Senhor e construir com as próprias mãos. Eu tenho certeza que a igreja vai avançar. Irmãos, infelizmente, o nosso maior obstáculo de avançar na obra missionária é esse ponto que eu estou dizendo aqui, que é trabalho em equipe. É muito difícil trabalhar em equipe. A nossa igreja, começamos 2 agora na Venezuela, e temos trabalhado em equipe. Nós não começamos igrejas sós. Nos juntamos, passamos nas igrejas, apresentamos o projeto e pedimos que doem irmãos comprometidos com a obra de Deus para que possamos começar. Mas muitas vezes temos problemas por coisas pequenas. Às vezes queremos juntar 2 igrejas para começar uma nova igreja. Aí a primeira pergunta é, de quem vai ser filha a congregação? Não há um pensamento no reino. Eu não vou ajudar missionário de outra igreja, não, vou ajudar missionário da nossa. Não, assim não vai dar certo. Irmãos, a nossa mentalidade tem que ser no reino de Deus. Devemos aprender a trabalhar em equipe. Pastor, isso é o ministério do irmão tal, ele que se vire. Se Deus tem lhe dado a oportunidade de abençoar, abençoe e participe. Terceira verdade, versículo 4 e versículo 5. Deus planejou missões em primeiro lugar, indo onde as pessoas estão. Segundo lugar, Deus planejou missões como trabalho em equipe. Terceira verdade, Deus planejou missões para que ela fosse realizada através da pregação do Evangelho. Paulo não estava na cidade de Corinto para viver naquela cidade buscando profissão. Paulo não estava na cidade de Corinto para somente passar a vida e aproveitar aquela cidade. Não! Paulo estava muito claro que o seu objetivo de estar na cidade de Corinto era a pregação do Evangelho. Veja comigo, versículo 4 e versículo 5. Todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto a judeus como gregos. Versículo 5. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Detalhe importante,
Versículo 4, vemos que o apóstolo Paulo prega todos os dias sábados. Paulo está aqui pregando o evangelho todos os sábados nas sinagogas. Porém, o versículo 5 faz um destaque. As igrejas da Macedônia participaram do ministério de Paulo, o que tornou agora a pregação do evangelho algo diário, algo que houve condições para que o apóstolo Paulo pudesse trabalhar. Por isso que o versículo 5 diz que quando Silas e Timóteo, eles trouxeram uma oferta generosa das igrejas da Macedônia, já Paulo agora não pregava somente sábado e domingo. Paulo agora pregava todos os dias, porque as igrejas generosamente lhe enviaram uma contribuição. É interessante que observemos também que o apóstolo Paulo, ele amava a pregação do evangelho. Romanos, capítulo 1, versículo 15 a 17, diz: por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho a vós outros em Roma, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Paulo entendia que o meio pelo qual ele podia abençoar aos coríntios era através da pregação do evangelho. Paulo não estava ali para trabalhar. Paulo não estava ali para ajudar os coríntios. Paulo estava ali para pregar o evangelho. Algumas verdades que podemos aprender. Primeira, Deus tem nos colocado em lugares estratégicos, onde nem mesmo o seu pastor, nem outros irmãos da igreja poderão entrar. O que é que você tem que fazer ali? Escute bem comigo. A sua missão se resume a ir onde as pessoas estão, em equipe, e fazer o quê? Pregar o evangelho. Deus tem lhe colocado em lugares estratégicos, onde nem mesmo o seu pastor ou outros irmãos da igreja poderão entrar. Universidades, universitários, não é verdade? Tem lugares que o seu pastor vai poder entrar? Irmãos que trabalham em agências bancárias, escolas, liceus, sei lá, qualquer profissão aí. Esse é o seu ministério. A sua escola, você diz, pastor, mas eu ainda estou terminando o ensino médio, o senhor falou de faculdade, eu ainda estou no ensino médio. Na sua escola, ali é o seu campo missionário. O que é que você tem que fazer ali? Deus te colocou ali para quê? Pregar o evangelho. Como é que seu vizinho vai ser salvo? Não, pastor, eu estou pensando em mudar, estou orando até para comprar uma casa em outro lugar, já não aguento mais. Pregue o evangelho, você vai ver a transformação. Deus quer te usar. Segunda verdade, lembre-se que missões é um trabalho em parceria. Vocês pregam aqui, a nossa família na Venezuela, e assim vamos alcançar o mundo. Cada um tem uma responsabilidade nessa obra. O meio pelo qual Deus vai salvar pecadores é o evangelho. Paulo nos ensinou isso quando ele escreveu aos Romanos. A pregação do evangelho é o que vai salvar e transformar o pecador. Às vezes, gastamos tempo conversando com as pessoas. Falamos de futebol, falamos das eleições, falamos da pandemia, falamos de tudo, menos do evangelho. Ore a Deus. Peça a Ele, na verdade, perdão por não compartilhar o evangelho, meu irmão. E não perca a oportunidade. Talvez você não vai ter mais uma outra conversa com aquela pessoa, tá bem? Pregue o evangelho. Quarto, seja instrumento de bênçãos de Deus na vida e sustento daqueles que estão dedicados completamente à pregação do evangelho. Deus tem lhes dado recursos financeiros para que vocês possam fazer com que o evangelho chegue a todo o mundo. Quando Paulo recebeu a oferta generosa dos irmãos da Macedônia, ele pôde se dedicar totalmente à pregação do evangelho. Seja generoso. Já aprendemos 3 verdades em como missões é uma obra que foi planejada por Deus. A quarta verdade está no versículo 6. Nem todos gostam dessa verdade. Talvez a mais difícil até aqui.
Talvez você até estava gostando, eu tenho que ir, legal. Vou trabalhar em equipe, que bom, Deus vai levantar pessoas. Terceiro, tenho que pregar o evangelho, legal. A quarta verdade é, fazer missões conforme é o plano de Deus, é esperar dificuldades. Veja o que diz o versículo 6. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes, sobre a vossa cabeça, o vosso sangue. Eu deles estou limpo e desde agora vou para os gentios. Irmãos, esperar dificuldades, parece-me que já era algo normal no ministério do apóstolo Paulo. Em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 9, ele nos fala o seguinte, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Em Atos, capítulo 17, versículos 5 a 13, o capítulo anterior, quando ele estava pregando em Tessalônica e Bereia, o versículo 13 diz, mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Ou seja, a oposição dos judeus havia forçado o apóstolo Paulo a deixar Tessalônica e Bereia. Só que em Corinto foi diferente. A oposição deu mais forças ao apóstolo Paulo para seguir pregando o evangelho. A expressão sacudir as vestes é uma expressão utilizada como sentido de desgosto, deixar as pessoas desonradas com a sua presença. Paulo está dizendo, vocês são indignos da minha presença. Essa era a expressão sacudir as vestes. Era um sinal também de juízo. Significava, Deus lhe deu uma oportunidade e você desperdiçou. Quando você prega para o descrente, você pode dizer a ele, Deus está te dando uma oportunidade. Ter o sangue nas mãos naquela época, Paulo diz, o sangue sobre a cabeça, mas ter o sangue sobre nas mãos, significava ser responsável da morte de alguém. O apóstolo Paulo diz, o sangue de vocês eu não tenho na minha mão. Porém, ter o sangue na cabeça, significava que o indivíduo ele era culpado do seu próprio julgamento. Paulo está dizendo, olha, eu estou livre de pregar o evangelho para vocês. A minha missão eu já cumpri. Certo? Algumas aplicações que podemos fazer dessas dificuldades e perseguição. Você diz, pastor, eu estava até animado, eu já ia querer sair amanhã para pregar o evangelho, o senhor está dizendo que vai ter perseguição? É verdade, vai ter. Você vai sofrer dificuldade. Não vai ser as 1000 maravilhas, não. Vai ter dificuldade, sim. Quando o Senhor lhe der o ministério, ou quando você começar a entender e se envolver no plano de Deus, que é missões, não se admire quando chegar às dificuldades. Você diz, rapaz, pastor, eu estou me dedicando, a partir do mês que vem, eu vou trabalhar menos, eu vou empreender um negócio com o objetivo de me dedicar mais ao Senhor. Amém? Amém. Mas espere dificuldades, tá bem? Não vai ser nada, não vai ser as 1000 maravilhas que você está pensando. As dificuldades, elas são até boas, porque elas são um termômetro para nos indicar que as coisas estão indo bem. Quando temos dificuldades, é um bom sinal. Pode faltar recursos, pessoas vão criticar, porém, é interessante entender que sempre Deus permite o momento da provação. Todas as circunstâncias servirão para você lembrar quem foi que lhe deu o ministério e para que você reconheça que o ministério não é seu, senão que é de Deus. É até para nos humilhar, que Deus permite dificuldades. Mas rapaz, eu estava fazendo tão bem, estava indo tão bem, estava tudo legal, tudo uma maravilha. Deus vai permitir dificuldades. Segunda verdade, quando você começar a compartilhar a palavra de Deus, tenha por certo que você vai enfrentar perseguição, não é verdade? Lá na escola, começou a pregar, o que é que vai acontecer com seus coleguinhas lá da escola? Vai ter oposição. Na universidade, vai ter oposição. No trabalho, igual maneira. Terceira verdade, estabeleça alvos de fé para missões e coloque as suas finanças na mão do Senhor. A igreja deve se envolver mais e mais em missões. Missões, ela é uma obra de fé. Porém, quando estamos nela, sabemos que estamos fazendo a vontade de Deus. Certamente não será fácil.
Às vezes, seremos e estaremos tentados a investir mais no templo da igreja e mais em nós mesmos do que no plano eterno de Deus de alcançar o mundo. Deus tem uma promessa para isso. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É promessa do Senhor. Busque primeiro fazer missões e veja Deus trabalhar dentro da igreja. Quinta e última verdade, versículo 7 ao versículo 11. Para você não ir para casa triste com as dificuldades, a quinta verdade de que missões é uma obra planejada por Deus, é que em missões nós podemos contar com a graça dele. Essa é a quinta e última verdade, e é espetacular como esse texto termina. O versículo 7 diz que Paulo foi expulso da sinagoga, mas Deus conseguiu uma casa no local muito melhor, que inclusive era ao lado da sinagoga. Irmão, sabe qual foi o problema? O estrago já estava feito. O evangelho tem esse poder. Talvez você diz, pastor, eu passei 5 anos lá no meu trabalho pregando, fui expulso e não deu certo, não deu em nada. Você não sabe o que é que Deus está fazendo ali. Irmãos, o estrago já foi feito na sinagoga. Sabe quem entregou a vida ao Senhor? O principal da sinagoga. Imagine aí o prefeito da sua cidade. Não, pastor, o prefeito de Fortaleza não pode se converter, não. O governador, pior. O presidente, está longe, pastor, isso não vai acontecer, não. Se você e eu pregarmos o evangelho, isso sim pode acontecer, porque Paulo pregou. Deus providenciou uma casa ao lado da sinagoga. O versículo 8 diz, o principal da sinagoga creu no Senhor. Isso é o poder do evangelho. Isso é a graça salvadora de Deus atuando em nossas vidas. Irmãos, nós não somos nada na Venezuela. Nós não somos ninguém na Venezuela em vista da graça de Deus. Isso é graça. Não é glória. Não é orgulho. Missões é contar com a graça de Deus. Ele e toda a sua família creu no Senhor. Em consequência disso, muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. A obra é de Deus. A nossa responsabilidade é somente pregar o evangelho. Não olhe para as dificuldades. Deus vai fazer a obra, porque a obra é dele. Guarde isso nessa noite. Versículo 9. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse, não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Versículo 10. Porquanto eu estou contigo, ninguém ousará fazer-te mal, pois eu tenho muito povo ainda nessa cidade. E talvez Deus está dizendo também isso para você. Eu ainda tenho pessoas a salvar pelo teu intermédio. Fala, prega a palavra de Deus. Versículo 11. Ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. O que podemos aprender dessa leitura? É interessante que, se fôssemos resumir o ministério do apóstolo Paulo, poderíamos dizer que ele sim cumpriu o plano de Deus em missões. Poderíamos também afirmar que o apóstolo Paulo cumpriu a grande comissão do Senhor pregando o evangelho aos coríntios. Em primeiro lugar, Paulo foi. Mateus 28, 18 ao 20, como diz? Como é que começa Mateus 28, 18 ao 20? Ide, não é assim? Ide, ou seja, vá por todo mundo, vá onde as pessoas estão e pregue o evangelho. Paulo foi a Corinto. Ele ganhou pessoas para Cristo, é o fazer discípulos. Paulo batizou essas pessoas, passou 18 meses, não 18 anos, 1 ano e 6 meses, pregando o evangelho para essas pessoas. Paulo também experimentou a promessa poderosa do Senhor Jesus que diz, eis que estou convosco todos os dias. Ninguém poderá fazer-te mal. Foi a promessa do Senhor, sendo cumprida na vida do apóstolo Paulo. Por isso, nessa noite, podemos afirmar que missões é uma obra que foi planejada por Deus. A minha responsabilidade e a sua responsabilidade é participar desta obra.
e que Deus nos dê a graça e nos abençoe, para que cada um de nós, ano após ano como igreja, possamos seguir cumprindo o nosso papel. Que Deus os abençoe. Vamos orar? Pai, queremos louvar o nome do Senhor nessa noite. Queremos agradecer porque o Senhor tem dado anos a essa igreja. Por isso o Senhor também tem se alegrado através da vida de cada irmão que aqui está. E por isso também nós queremos meditar e pensar na responsabilidade que o Senhor tem dado a essa igreja de fazer discípulos a todas as nações. Oramos por esse bairro, oramos por esta cidade, pelo Estado, oramos pelo nosso país e entendemos e oramos que o campo é o mundo. Senhor, usa essa igreja para seguir pregando o Teu Evangelho, sustentando missionários em oração, financeiramente e preparando a outros também para enviar a obra do Senhor. Pai, nós queremos Te louvar, agradecer e engrandecer. Por isso oramos para que a Tua palavra possa falar aos nossos corações e nos desafiar para essa obra que foi planejada pelo Senhor. Nós Te louvamos e engrandecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus os abençoe.